E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Feliz 2020 para você, porque esse é o nosso primeiro vídeo de 2020, nosso primeiro vídeo apresentado aqui já com uma novidade, que é esse concurso que você vê aí, auxiliar assistente legislativo da Prefeitura de Santos. Bom, eu vou conversar com você aqui especificamente, que pretende fazer esse concurso, mas não só quem quer prestar esse concurso, mas também aqueles que querem prestar outros concursos. Por quê? Vou explicar para você por quê. Eu vou trazer aqui a análise do edital de língua portuguesa para esta prova, para esse cargo que você vê na sua tela. Mas eu vou trazer questões e provas também da banca examinadora que vai fazer esse concurso, que vai elaborar esse concurso. E vocês vão ver que essa banca, que é a Mais Concursos, ela é uma banca que ela é muito parecida com a VUNESP. Então se você quer prestar também um concurso aí, cuja banca examinadora é a VUNESP, fica com a gente, assiste o vídeo aí que você vai gostar também, porque eu vou trazer questões de assuntos que são perguntados em outras provas, tá bom? Vamos para frente aqui então. Eu vou fazer primeiro a análise do edital mostrando o seguinte, esse edital, primeiro, quem já presta concurso já vai se ligar que esse edital é bem parecido com o edital da VUNESP. Então essa prova aqui, esse cargo especificamente é um cargo de nível médio. Os outros cargos, eu vou trazer aqui vídeos também de nível superior, vocês vão perceber que a parte de português é idêntica, é a mesma coisa, inclusive provas anteriores, eu vou trazer questões de provas anteriores, vocês vão também avaliar e vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Eu vou trazer algumas questões especificamente desse edital. Você sabe que quando a banca publica um edital, eles não perguntam tudo o que está no edital. Eles perguntam algumas situações mais importantes, aquelas mais comuns, que é o que a gente vai ver aqui. Mas antes vamos dar uma olhadinha no seguinte, o Instituto Mais.org.br é a banca que vai elaborar esse concurso, essa prova da Prefeitura de Santos, da Câmara de Santos, tá? Nós temos aqui algumas palavrinhas-chave de enunciado. Sempre que a gente vai fazer uma questão, aliás, toda questão é dessa forma, né? Quer dizer, não é só língua portuguesa, em qualquer outra matéria, qualquer outra disciplina, você tem que saber o que o examinador está perguntando, isso é óbvio, né? Eu trago algumas palavrinhas-chave de enunciados de questões para você se familiarizar. Então, por exemplo, nessa banca, especificamente essa banca, esse Mais Concurso aqui, esse Mais Concurso, né, que é a banca examinadora que vai fazer a prova, os assuntos cobrados em língua portuguesa, as palavrinhas-chave são essas daí. Tem charge, que é muito parecido com a VUNESP, né, coloca uma charge, faz uma pergunta normalmente de interpretação, às vezes de gramática também. Palavra-chave, segundo texto, né? Segundo texto pode-se afirmar que sentido de conjunções eles perguntam bastante, ponto de vista do autor, de acordo com o autor do texto, é possível indagar que, é possível inferir que, né? Segundo o autor do texto, assim vai, sentido de termos, expressões, né? Sinônimos, antônimos, conforme você vê lá embaixo, ali, sentido de uma expressão, sinônimo, antônimo, pergunta muito sentido próprio, sentido figurado, sentido dos advérbios, enfim. A prova elaborada pela Mais Concurso é muito parecida com a VUNESP. Uma coisa ou outra difere no aspecto de quantidade de alternativas, que também não é uma regra. Por exemplo, eu encontrei provas aqui com 5 alternativas, encontrei provas com 4 alternativas, A, B, C e D, e provas com A, B, C, D e E. É a única diferença, tá? O resto isso também não vai importar muito para nós. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui? Os assuntos mais cobrados da língua portuguesa também. Então os mais cobrados são crase, grafia, né, no caso aqui a ortografia, pontuação, acentuação, concordância, conjugação de verbos, colocação pronominal, regência com pronome relativo, isso cai bastante, e regência com pronomes oblíquos átonos. Aquela situação do lolá, losilás, noná, nosinás e tal. Vou trazer algumas questões aqui, especificamente questões de alguns assuntos, dos principais mais questionados aqui. A gente vai começar aqui com uma prova de Sumaré, município de Sumaré, nível médio, tá? Vou trazer especificamente primeiro nível médio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar agora aqui, Eu vou mostrar a questão, você lê a questão, dá uma pausa no seu vídeo, tá? Lê a questão, tenta resolver, depois você continua e eu vou mostrar a explicação, tá? Vamos lá? Bom, o examinador te deu um texto e fez a seguinte pergunta, olha lá embaixo no item 1, Assinale a alternativa que apresenta o porquê grafado de maneira correta. Dá um pause no seu vídeo, dá uma olhadinha nessa tela, tenta resolver se você ainda não conhece, mesmo que você não conheça, tenta resolver. Daqui a pouco a gente vai voltar e eu mostro a explicação para você. Vai lá.
Bom, pessoal, letra D de dado, não sabe bem por que deve ir à universidade, assinalou essa alternativa? Não assinalou? Não tem problema, vamos lá, vamos ver a diferença aqui. Bom, o primeiro passo aqui é o seguinte, eu quero saber, eu preciso resolver a questão, né? Eu não preciso saber a regra exatamente, é claro que o ideal é você saber a regra, óbvio, né? Sempre a gente tem a noção da regra, é muito mais importante, mas a regra você vai ver aqui no nosso curso. A gente tem um curso completo de língua portuguesa, que nós vamos lançar aqui para vocês, para você adquirir. Depois eu vou deixar aí endereço, site, etc, para você adquirir esse curso. Lá você vai ver realmente a regra, como é que funciona. Deixa eu mostrar para você uma técnica para você responder uma questão como essa. Veja bem, o examinador, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó, ele quer saber se você sabe usar o porquê separado, sem acento, junto com acento, e assim vai, os 4 porquês. Ele não quer saber a regra. É claro que se você conhecer a regra, melhor. Mas e se eu não souber a regra ou esquecer da regra? Tem alguma saída para resolver a questão, não aprender a matéria? Tem. Essa saída é a seguinte, por exemplo, vamos pegar a letra A. Tá? Então veja o seguinte, ó, a letra A apresenta um artigo, tá vendo? Tem um artigo anteposto aqui, ó. A gramática chama isso aqui de determinante. É o nome disso, tá? Determinante é uma palavra que aparece anteposta e que transforma a palavra pós-posta em um substantivo. Bom, então se nós temos um determinante, a palavra pós-posta ela é transformada em um substantivo. E o porquê transformado em substantivo, ele é junto e com acento. Bom, aí eu quero saber se isso está correto, eu quero ter certeza realmente, então o que você vai fazer? Você vem aqui, joga fora esse porquê, ó, joga fora, tá? E no lugar dele você acrescenta esta palavra aqui, ó, motivo. Agora faz a leitura, vê se faz sentido. Ó. Quero que me diga o motivo de estar triste. Fez sentido? Então esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Legal? Fecha aí. Vamos para a próxima. Aí, ó, final de período. Tá vendo? Porque está no final de período. Toda pontuação indica final de período. Ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos, travessão, ponto final, tudo isso é final de período. Se ele está no final do período, porque está no final do período, então ele vai ser separado, olha lá, e com acento. Para você ter certeza disso, diferente dessa daqui, que a gente substitui o porquê por motivo, nessa aqui a gente vai acrescentar aqui, ó, no finalzinho, depois do que, você acrescenta a palavra motivo. Aí faz a leitura. Ainda não entendi bem por que motivo. Se deu certo, esse porquê vai ser separado e com acento. Tá? Então ele está no final do período. Viu? Esse porquê está no final do período. Ó, final. Tem que saber isso aqui, tá? Sem isso aqui não tem como resolver a questão. Então, ó, primeiro ele tem que estar no final do período. Legal? Está no final? Tá. Tem um ponto final ali, beleza. E se tivesse um ponto final, tivesse uma vírgula, final de período. E se tivesse 2 pontos, final de período. E se tivesse ponto e vírgula, final de período. Não é final de frase, final de período. Tá no final do período? Tá. Então acrescenta a palavra motivo. Aí faz a leitura. Deu certo? Deu. Esse porquê separado com acento. Da mesma forma que nós fizemos na anterior, só que na anterior nós substituímos, tá vendo? Nós jogamos fora o porquê e colocamos a palavra motivo. Aqui, na última, no finalzinho aqui, a gente não substitui, mantém esse porquê. Só acrescenta a palavra motivo. Deu certo ele separado e com acento. Letra C. Estou feliz porque irei ao cinema. O porquê está no meio do período. Tá? Ele poderia estar no início também, não tem problema nenhum. Tá? É claro que teria que ter um contexto, né? O que você faz? Você vai jogar fora esse porquê e vai substituir por pois. Você vai fazer a leitura. Estou feliz, pois irei ao cinema. Deu certo? Esse porquê junto sem acento, ele se chama conjunção explicativa ou causal. E por último, olha lá, não confundir com as outras. A letra D de dado apresenta o porquê no meio do período, no interior do período. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai acrescentar também aqui, ó. Depois do que? Olha o que você acrescenta. Acrescenta a palavra motivo. Deu certo? Faz a leitura. Ó. Não sabe por que motivo deve ir à universidade. Então esse porquê ele vai ser separado e sem acento.
Fechou? Beleza, vamos para frente. Vamos ver uma próxima questão aqui, ó, acentuação agora, do mesmo concurso, nível médio, tá? Então, olha, mesmo esqueminha. Assinale a alternativa que tal palavra, tal qual a palavra família está corretamente acentuada. Ó, presta atenção, pausa no seu vídeo, tenta resolver, daqui a pouco a gente volta. E aí, assinalou a letra D de dado, herói? Sim, né? Ah, não assinalei essa não, por quê? Ah, porque eu estou vendo ideia, jiboia, herói com acento, família tem acento e tal. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando é a prova? 2018, né? Bom, e daí? Daí que é 2018. O acordo ortográfico. O acordo ortográfico foi promulgado em 2009, entrou em vigor em 2009. Teve um período de adaptação até 2012, inicialmente. Depois esse período de adaptação foi esticado, foi, né, colocado para 2015, finalzinho de 2015, 31 de dezembro de 2015. E a partir de 1º de janeiro de 2016 já não era mais facultativo, era obrigatório. Como a prova é 2018, então nós estamos já com um novo acordo ortográfico. E o que acontece aqui? Ó? O novo acordo ortográfico vai dizer o seguinte. Primeiro, a palavra família, que é a palavra que aparece lá em cima, tá vendo? Assinale a alternativa tal qual a palavra família. Né? Por que a palavra família tem acento? Paroxítona terminada por ditongo crescente. Não tem nada a ver com o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico não alterou essa regra, tá? Toda paroxítona terminada por ditongo crescente é acentuada. Legal. Agora a novidade vem a partir daqui, ó. As letras A, B e C, tá? Novidade com o novo acordo. Ideia, jiboia e heróico são paroxítonas com ditongos E e OI. De acordo com a nova ortografia, o novo acordo ortográfico, não são mais acentuadas, tá? Então, ó, do jeito que está no texto, né, na pergunta, ó, todas erradas, tá vendo? Ó, todas incorretas, ó, volta aqui, ó, tudo errado, tá? Então, as palavras corretas são essas daqui, ó. Então, ó, paroxítonas, né, ideia, jiboia, heróico, paroxítonas com ditongos E e OI, perderam o acento. A pronúncia é a mesma, tá? Continua igual. E aí não pode confundir com herói. Herói não é paroxítona. Ela faz parte das palavras oxítonas. Última sílaba tônica. Herói. A última sílaba tônica é forte, né? Tônica é forte, então uma oxítona. As oxítonas com ditongo el ou els, oi ou ois e es são acentuadas. Por exemplo, chapéu, chapéus, né? Herói, heróis, podia ser heróis, né? Por exemplo, papéis, não são acentuadas pela mesma regra. E poderia ser também monossílabos. Monossílabos e oxítonas com ditongos el seguido ou não de s, oi seguido ou não de s e es são acentuados. O que alterou na nova ortografia? Somente essas palavras aqui, aliás, somente a regra, não essas palavras somente, né? Mas somente as palavras paroxítonas com ditongos E e OI. Pronúncia a mesma, só que tirou o acento. Volta lá, tá vendo? Letra D de dado correta. Vamos pegar a próxima aqui. Mesmo concurso, nível médio, classes de palavras. Prova de uma questão sobre classe de palavras. Vamos lá. Nesta família não há chefes. O termo destacado presta atenção na pergunta, uma pergunta bem direcionada, uma pergunta diferente de outras bancas. Aqui, a Mais Concursos, ela se diferencia um pouquinho da VUNESP, né? Eu estava comentando com vocês que eles são muito parecidos, mas normalmente a VUNESP não faz esse tipo de pergunta, né? Perguntando a classificação da palavra. A VUNESP normalmente quer saber como usar a palavra, para que serve. Aqui eles estão perguntando realmente a classificação. Então é importante a gente saber aqui. Bom, aqui vou direto, não precisa nem parar muito aqui para a gente identificar que a alternativa correta é um pronome, né? Nesta, na verdade é uma preposição em somado ao pronome esta. Então em mais esta igual a nesta, podia ser neste, naquele, nisso, nisto, são todos pronomes. Aqui realmente é uma questão de decoreba. Eu trouxe aqui para vocês, justamente para vocês saberem que pode ser perguntado dessa forma. Então é legal você saber a classificação das classes de palavras, né? Variáveis, invariáveis, artigos, substantivos, pronomes, numerais, saber identificar, legal? Vamos lá para a próxima. Mesmo concurso, verbos, tempos e modos verbais, tá? Aqui é o seguinte, ó. Ao passar o período, nós somos uma cooperativa para o futuro do pretérito tem-se. Faz aquele esquema aqui nessa questão, essa aqui dá para fazer. Pausa, verifica se você consegue resolver e a gente volta para a explicação. Vai lá.
Letra A, beleza? Ó, nós seríamos uma cooperativa. Assinalou essa? Vamos ver por quê. Bom, na letra A seríamos futuro do pretérito. Na letra B nós fomos pretérito perfeito, algo que ocorre no passado, uma ação que começa e termina instantaneamente no passado. Nós éramos uma cooperativa, pretérito imperfeito, é uma ação que começou, terminou no passado, mas ela se arrastou um pouquinho, né, no tempo. É claro que a gramática não é uma ciência exata, né? Não dá para a gente saber quanto tempo ela se arrastou, mas era uma ação contínua. Então, por exemplo, nós fomos uma cooperativa, ação instantânea. Começou no passado, terminou no passado. Nós éramos uma cooperativa, é uma ação que começou e terminou no passado, só que se arrastou um pouco mais no tempo, ela é uma ação que tinha uma continuidade. E nós seremos é o futuro do presente. Né? Vamos lá para a próxima. Aqui nós já mudamos de concurso, mudamos de cargo, né? É lá em Sumaré também, mas é o técnico legislativo. Verbos, conjugação. Vamos lá. Então a questão 5, Castro Lopes propôs alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. Ao passar o mesmo período para a terceira pessoa do plural de modo correto, mantendo o tempo verbal, tem-se... Então aqui, faz a leitura do texto, que é a frase guia, que é essa que é em cima. Propôs alguns neologismos, né, para substituir barbarismos dispensáveis. Tem que ler essa frase aí. Tenta resolver a questão, daqui a pouco a gente volta aí com a explicação. Letra D de dado, assinalou a letra D, vamos ver por quê? Bom, primeiro, letras A e B. Propuseram na letra A e proporam são verbos que não existem. Tá? Essas conjugações não existem definitivamente. Proporiam existe, um verbo que está no futuro do pretérito. E o propuseram é um verbo que está no pretérito perfeito, aconteceu no passado. Bom, vamos dar uma olhada no seguinte aqui, ó. Esse verbo é o verbo propor, né? O verbo da questão aqui, ó. Ele é um verbo derivado do verbo por. Tá? Então, primeiro nasceu o verbo por, aí depois nasceu o verbo propor. Tá? Então, só a título de conhecimento aqui, não faz parte da questão, mas é importante você saber. O verbo por tem acento, né? O acento diferencial, que é um acento para diferenciar da preposição por. Mas os seus derivados, os derivados do verbo por, não tem acento. Então, o propor não tem acento aí. Bom, como é que eu sei que ele é um verbo derivado do verbo por? Primeiro, pela terminação. Tá? Terminação dele aqui. Segundo, pela conjugação. Ele tem a mesma conjugação. Você tira esse comecinho aqui, ó. Ó o que sobrou. Poriam. Ó, tira esse comecinho aqui, que é do verbo propor. Ó o que sobrou. Puseram. Né? Então, eu conjuguei aqui o verbo por... Ó, no futuro do pretérito, e aqui também eu conjuguei o verbo por no pretérito perfeito. Quando eu acrescento o verbo derivado, que é o propor, ele tem exatamente a mesma conjugação. Legal? Questão 2019, mais recente, conjunção, Prefeitura de Guaxupé, Guarda Civil Municipal Masculino, nível médio também. Vamos lá. Então, já os computadores registraram uma queda do uso segundo o IBGE. O termo destacado é classificado como... Pausa no vídeo, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Letra C, conjunção, tranquilo. Para ser mais exato, conjunção subordinativa adverbial conformativa. Essa conjunção conforme, né, você pode trocar, na verdade, o segundo aqui por conforme. Ó, puxa uma setinha aqui, ó. Aí o ideal é você se familiarizar com algumas conjunções, né, ó, que são sinônimas. Então, por exemplo, ó, já os computadores registraram a queda de uso conforme o IBGE, segundo, né, como o IBGE também. E tem uma conjunção que é pouco comum, mas é legal você saber, que é o consoante. Tá? É uma conjunção conformativa, de conformidade. Então, ó, segundo, conforme, como e consoante são conjunções similares. Nesse caso, é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Vamos lá para a próxima? Pontuação. Concurso técnico legislativo nível médio, vamos ver a questão aqui, ó. Mesmo esquema, leia, tenta resolver, pausa e a gente volta já. Letra A, resposta, acertou? Vamos ver por quê? Bom, no caso da letra A, vou mostrar aqui mesmo, já nessa telinha, dá para mostrar para vocês, ó. A gente tem uma expressão aqui nos últimos anos, que é uma expressão que está intercalada, tá vendo? Está dentro da frase, está no interior da frase. A gramática chama isso de expressão intercalada, expressão no interior. A gente tem a expressão deslocada, a expressão no final do período e a expressão intercalada. Esse nos últimos anos, ele indica tempo,
Tá vendo? Dá para você identificar que indica tempo. É uma expressão acessória. Eu não preciso dela, eu posso tirar da frase. Ó. Tira da frase, vamos jogar fora. Ó. Faz a leitura. Ó. Nosso país esteve separado pela raiva. Tá vendo? Faz sentido. Então, se fez sentido, essa expressão isolada por vírgulas, ao ser retirada, e vai fazer sentido na frase, como eu fiz aqui, eu passei por cima. Ó. Vim aqui, passei por cima e vim para cá. Ó. Passei por cima das vírgulas. Se fizer sentido, é porque essas vírgulas estão corretas. Agora, qual a regra? Bom, a regra aqui é a seguinte. Essa expressão destacada entre vírgulas, isolada entre vírgulas aqui, ó, ela é uma expressão acessória, uma adjunta adverbial. Então, é uma expressão acessória, adjunta adverbial, que indica tempo. E a regra diz o seguinte, se o adjunto adverbial estiver no interior do período, ele é uma palavra, uma expressão é longa, né? Uma expressão longa porque ela tem mais de uma palavra. Ela é obrigatoriamente isolada porque ela quebra a sequência lógica aqui do sujeito e o verbo. Então a gente tem aqui, ó, sujeito, primeiro verbo. Eu vou perguntar quem ou o que esteve separado pela raiva, ele vai responder o nosso país. Então o nosso país é o sujeito, né? Então ele precisa encontrar o seu verbo aqui, ó, vendo? Aí tem essa expressão aqui no meio, né? Ela está atrapalhando essa união, não se separa o verbo do seu sujeito. Então eu tenho que isolar entre vírgulas, né? Justamente para que o sujeito consiga alcançar o seu verbo lá. Tá bom? E nesse caso aqui, por exemplo, ó, aqui só tem uma vírgula, ela separou, né, o sujeito do seu verbo, com uma vírgula não só não dá, tem que ter duas. Aqui, por exemplo, ó, só uma vírgula também separou o sujeito do verbo. E aqui também, o nosso país esteve preparado. Ó, nosso país, ou melhor, esteve separado. Se a frase terminasse aqui, né, beleza, tranquilo. Né? Sujeito, verbo, e o seu complemento aqui. Ó, esteve o quê? Separado, né? Quem esteve ou o que esteve no nosso país, ó, nos últimos anos pela raiva. Então o correto seria, ó, ter outra vírgula aqui. Ó. Olha a frase como é que ficaria na letra D de dado. Ó. Nosso país esteve separado pela raiva. Legal? Maravilha. Muito bem, gente. Então é o seguinte. Como se preparar para esse concurso? Então, nós vamos ter aqui, ó, nosso curso online, né? Matérias português, matemática, informática, conhecimento específico, legislações específicas aí para esse concurso. Então você, para adquirir esse concurso aí, né, nós vamos ter apostilas, também aqui no nosso curso tem as apostilas em PDF, tem questão, comentário, tem um monte de coisa aqui. Então o que você faz? Você acessa esse link aqui embaixo, tá? Então clica no link, acesse aí, faz a inscrição no curso, né? Você adquire o curso, você vai ter questões de provas anteriores, você vai ter o curso completo. Esse assunto que você viu aqui, esses assuntos, né, na verdade, que vocês viram aqui, eles estão todos nesse curso aí. Esse telefone, esse WhatsApp que aparece em cima é o meu particular. Deixa eu dar um toque para vocês aqui, deixar claro o seguinte. Você quer entrar em contato comigo a respeito da matéria, né? Tem muitos alunos que mandam mensagem para mim a respeito do curso, da vendas. Eu cliquei aqui, não acessou, não sei o que. Essa parte técnica eu particularmente não faço parte dessa parte técnica do curso. Eu faço parte da gravação da matéria. Então, se tem alguma dúvida na hora de estudar, adquirir o material, está lá estudando e não entendeu alguma coisa, entre em contato comigo, manda mensagem. Tá? Eu normalmente estou gravando, tá? Então eu vou olhar a mensagem depois, tá? Então a gente grava aqui o dia inteiro. Então dificilmente você vai encontrar aqui, vai conseguir falar comigo pelo telefone, mas manda mensagem. Mas olha só, presta atenção. Se for relacionada à matéria de língua portuguesa, relacionada à vendagem, então aí é com o professor Cristiano, ele que vai tratar desse assunto. Você já deve ter visto o vídeo dele aí no meu canal. Então ele que vai tratar desse assunto, da parte de vendas, da parte de plataforma, essa coisa toda que às vezes eu não consegui acessar, tal, aí a pessoa manda mensagem para mim, eu não tenho o que fazer, eu vou mandar para o Cris, né, para o Cristiano, ele que vai resolver isso daqui. Então, no meu telefone, manda mensagem se for assunto da matéria de língua portuguesa, aí beleza, tranquilo, tá? Senão você perde tempo, você vai mandar para mim, eu vou ter que mandar para ele, aí vai demorar mais, então já manda direto para ele, qualquer probleminha técnico. Restante, problema de matéria, comprou o nosso curso, adquiriu o nosso curso, teve algum problema na matéria de português, você pode entrar em contato comigo
Posso não responder na hora que eu estou gravando, mas eu respondo com vocês, por áudio, escrito, sem problema nenhum. Fechou? Grande abraço para vocês, bons estudos. Espero você lá no curso, clica aqui embaixo, acessa e adquire o seu curso aí para você ser aprovado. Vai que dá tempo de estudar. Valeu!